Olá! Se você está passando por um tratamento de câncer ou conhece alguém que está, talvez já tenha se perguntado: será que a minha fé pode ajudar no meu tratamento? Essa é uma pergunta muito importante e hoje eu vou te mostrar o que a ciência descobriu sobre isso. E o melhor, vou traduzir tudo em números simples para você entender quantas vezes a fé pode fazer diferença. Vem comigo! Primeiro, preciso te explicar que existem duas perguntas diferentes aqui. A primeira é: a oração, por si só, faz o tumor sumir ou a quimioterapia funcionar melhor? A segunda é: o paciente que tem fé e uma vida religiosa ativa enfrenta melhor o tratamento, com mais qualidade de vida e possivelmente vivendo mais? A ciência responde a essas duas perguntas de formas diferentes. E é isso que vamos ver agora. Vamos começar com a primeira pergunta. A oração sozinha muda o resultado do tratamento? Aqui eu preciso ser muito honesto com você. O maior estudo já feito sobre oração, coordenado por Herbert Benson em 2006, acompanhou 1.800 pacientes de cirurgia cardíaca. O resultado foi claro. A oração feita à distância por outras pessoas não mudou o número de complicações nem a chance de sobrevivência. Na prática, foi praticamente igual. Quem recebeu oração teve uma melhora de 1,02 vezes, ou seja, quase nenhuma diferença. Isso não quer dizer que a oração não valha nada. Quer dizer que a oração não substitui o tratamento médico. Como cristão, digo que já vi sim curas milagrosas que realmente não precisou de tratamento após, mas na minha experiência, devo dizer que é para poucos. Pela ciência e na prática médica, vemos que a fé não faz o papel da quimioterapia, mas ela faz outra coisa muito importante que a gente vai ver agora. Aqui está a parte mais bonita. Quando a gente olha para o que a fé faz na vida de quem está tratando, os números são impressionantes. Um estudo brasileiro, feito por Thalita Simão Miranda em 2017, na Universidade de São Paulo, mostrou que a oração feita por outras pessoas reduziu de forma significativa a angústia espiritual das pacientes com câncer de mama, com um efeito considerado grande na estatística. E quando juntamos todos os estudos do mundo em uma análise feita por John Salzman em 2015, com mais de 39 mil pacientes, descobrimos o seguinte: a fé e a espiritualidade ativa têm uma associação positiva com a saúde mental, medida em 0,19 na escala de correlação. Em termos simples, quem tem fé ativa tem menos depressão, menos ansiedade e melhor bem-estar emocional. A fé ajuda a cabeça e o coração a aguentarem melhor o tratamento. E agora, a pergunta que todo mundo quer saber: a fé ajuda a viver mais? Aqui, os números são muito interessantes. Um grande estudo feito por Wan-King Wen em 2019, que acompanhou 85 mil pessoas, mostrou que quem frequenta cultos ou igrejas mais de uma vez por semana teve uma chance de não morrer de câncer 1,18 vezes maior do que quem nunca frequenta. Isso quer dizer que, em termos simples, a pessoa que tem vida religiosa ativa tem cerca de 18% a mais de chance de sobreviver ao câncer. E outro estudo, feito em 2026, que acompanhou quase 9 mil homens por mais de 50 anos, mostrou que os religiosos tiveram uma chance de não desenvolver câncer 1,25 vezes maior. Ou seja, a fé ativa está ligada a viver mais e, em alguns casos, até a ter menos chance de desenvolver a doença. Aqui fica claro que é uma postura ativa da pessoa doente em relação à fé que importa. Isso significa uma resposta de 1 em cada 5. Olha, isso é melhor que muita quimioterapia, cara, e com efeitos tóxicos por aí. E note, não foi apenas uma atitude sozinha da pessoa, mas em uma atitude em direção à comunidade que fez a diferença. Para quem tem ouvidos, já entende. Uma comunidade de fé, uma igreja. Para mim, com visão de cristão e de médico, vem logo a passagem de Mateus 16, 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Ir à igreja, uma postura ativa, quase sem custos, foi mais ativo que vários medicamentos que usamos na prática clínica. Uma questão para se pensar, no mínimo. Mas eu também preciso falar de um lado que pouca gente conhece e que é muito importante. A ciência descobriu que existe uma diferença entre ter fé e ter uma fé que traz paz. Quando a pessoa sente que Deus a abandonou ou vive em conflito com Deus por causa da doença, isso pode ser perigoso. Um estudo feito por Kenneth Pargament em 2001 mostrou que quem sente que Deus o abandonou tem uma chance de morrer 1,28 vezes maior do que quem não sente isso. Isso não é para assustar você, é para te ajudar. Se você está sentindo raiva de Deus ou se sente abandonado, isso é normal e é humano. Mas é importante conversar sobre isso com a sua equipe, com o seu líder religioso, porque a fé que traz paz ajuda e a fé que traz angústia precisa de cuidado. Agora, uma notícia muito boa para quem sofre com dor. Um estudo recente, feito por Catherine Jacobson em 2026, na Universidade de Maryland, com 180 pacientes, mostrou que apenas 5 minutos de oração presencial, feita por uma pessoa treinada, reduziu a dor de forma significativa. Para você ter ideia, a dor média dos pacientes começou em 5,8 numa escala de 0 a 10. E caiu para 2,6 logo depois da oração. Isso significa que a dor caiu para menos da metade, ou seja, ficou mais de 2 vezes menor. E a ansiedade também diminuiu bastante, e esse efeito durou por semanas. E o mais interessante, funcionou para todo mundo, religiosos ou não. A oração e o acolhimento espiritual ajudam a aliviar o sofrimento, e isso a ciência consegue medir. Você deve estar se perguntando, mas por que isso acontece? A ciência aponta alguns motivos. Primeiro, a fé traz esperança, e esperança reduz o estresse. Segundo, quem participa de uma comunidade religiosa tem apoio social, pessoas que cuidam, que visitam, que ajudam. Terceiro, a fé ajuda a pessoa a aceitar melhor o tratamento e a seguir as orientações médicas. E quarto, a fé dá um sentido para a doença, o que ajuda a enfrentar os momentos difíceis. Tudo isso junto faz com que o corpo e a mente respondam melhor. A fé não é um remédio, mas ela é um grande aliado do tratamento. E aqui me permito uma observação pessoal. Nesse momento, tanto a ciência quanto a igreja convergem em suas conclusões. Vemos o verdadeiro propósito de toda essa jornada: a reconexão com Deus e as pessoas à sua volta. Então, o que você deve levar disso para a sua vida? Primeiro, continue fazendo o seu tratamento. Já vi curas milagrosas, sim, mas, na minha experiência, devo dizer, não é para todos. E isso não quer dizer que ele te ama menos. Como médico, trago o que a ciência diz, que a fé não substitui a quimioterapia, a radioterapia ou a cirurgia. Segundo, não tenha medo de usar a sua fé como apoio. Ore, frequente a sua igreja, converse com o seu líder religioso, isso pode te ajudar a enfrentar melhor. Terceiro, se você sente angústia espiritual, se sente que Deus te abandonou, procure ajuda. Isso é um sinal de alerta e cuidar disso também faz parte do tratamento. E quarto, converse com a sua equipe de saúde, seus familiares e seus líderes religiosos sobre a sua fé. A medicina moderna reconhece que a espiritualidade faz parte do cuidado. Pessoas que se reconectaram com Deus e com as pessoas que estão à sua volta foram as que tiveram mais benefícios. E se você parar a pensar, esse acaba sendo o verdadeiro propósito dos ensinamentos de Jesus e, por que não dizer, do seu tratamento. Você não precisa esconder a sua fé no consultório. Para terminar, quero deixar uma mensagem de fé baseada em ciência. Para a ciência, a fé não substitui o tratamento, mas ela potencializa a sua jornada.
Os estudos de Salzman, de 2015, de Wen, de 2019 e de Jacobson, de 2026, mostram que quem tem fé ativa tem menos depressão, menos ansiedade, melhor qualidade de vida, menos dor e uma chance maior de sobreviver. A mensagem é simples: cuide do seu corpo com o tratamento e cuide da sua alma com a sua fé. Os dois juntos são mais fortes. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. A ciência e a fé podem andar de mãos dadas. Que Deus te abençoe na sua jornada. Aproveitando, convido a todos a visitarem o meu portal www.rafaelcastronco.com.br e lá visitarem o site da Neo Graces para fortalecer a fé e da Neo Access para ficar por dentro das novidades em oncologia.